Oi pessoal, bora para mais um dia de lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 16 ao 19, então já pega sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, onde nós podemos estar mais uma vez na tua presença, aprendendo com a tua palavra. Que nós venhamos manter os olhos fixos no Senhor e nos manter atentos a tudo que o Senhor tem a nos ensinar nesse dia. Fala conosco, nós queremos te ouvir, nós queremos aprender a como viver para te honrar. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pedir ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos do rei de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou ajuda no Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano de seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beni-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem na cidade de Judá. Com eles foram os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes.
Josafá tornou-se cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens, por famílias, era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de 1000, o líder Adna com 300.000 homens de combate, em seguida o líder Joanã com 280.000, depois Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam ao Senhor, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Capítulo 18. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então, o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Iuná. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaias, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade, serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro, que tinha ido chamar Micaias, lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaias, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaias prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaias respondeu:
Você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: envie Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaias declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Então, o rei de Israel e Josafá e de Judá foram atacar Ramot de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tire-me do combate. Fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim, o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês, da parte dos seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei, aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam isso e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês, para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem, e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra. Nesse momento eu te peço para que o Senhor nos ajude a viver de forma íntegra, que nós não venhamos ser guiados pelo nosso ego, pelo nosso eu, mas por aquilo que a tua palavra nos ensina, que é a verdade, aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Que nós possamos te honrar com as nossas escolhas, com a nossa devoção, nos lembrando que o Senhor não habita na injustiça, no suborno. Que nós não venhamos esquecer que é o Senhor que deve se assentar no trono do nosso coração. Muito obrigado por tudo. Amém. Bom, agora você já sabe, tira um tempo para meditar sobre tudo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!